crase. Bom, vamos entender o que é a crase. A crase ele é um fenômeno da fusão de duas vogais idênticas. Que vogais idênticas seriam essas? O A na função de preposição com o A, artigo feminino. Então, ela é representada graficamente pelo acento grave. Então, a gente costuma dizer, leva ou não a crase? Só que, na verdade, a pergunta seria, leva ou não o acento grave? Porque a crase é justamente esse fenômeno da junção dessas duas vogais, do A preposição junto com o A artigo feminino. Então, muita gente confunde o fenômeno, que é o processo dessa fusão, com o nome do acento, né, que é o acento grave, tá? Vai ocorrer a crase sempre que houver essa fusão, né? Sempre que um termo pedir uma preposição, a preposição a, e o outro termo aceitar o artigo feminino a. A gente tem aí o exemplo. Fomos à piscina. Eu tenho um termo anterior que é fomos, que é o verbo ir. Quem vai, vai a algum lugar. Então, esse verbo, ele pede uma preposição a, que se junta com o artigo feminino da palavra piscina, porque piscina é uma palavra feminina, a piscina. Então, para a gente não dizer fomos a piscina, a gente junta fomos à piscina e marca graficamente a fusão dessa preposição com o artigo através do acento grave, tá? Então, nós só vamos ter a crase quando houver essa fusão da preposição a com o artigo feminino a. Vamos a algumas regras práticas sobre o fenômeno da crase. A crase só poderá ocorrer antes de palavras femininas. Por quê? Porque somente as palavras femininas pedem o artigo feminino a. Porque nós vimos anteriormente que a crase ela acontece a partir da fusão da preposição a com o artigo feminino a. Então, somente as palavras femininas vão pedir o artigo feminino. Então, só vai ocorrer a crase diante de palavras femininas, né? Então, uma regra também básica é que não ocorre crase, né? Não ocorre o fenômeno da crase diante de palavras masculinas, porque as palavras masculinas pedem o artigo masculino o. Para a gente saber, existem alguns macetes para a gente saber se a gente vai usar o acento grave ou não, se a crase vai ocorrer ou não, tá? Então, a gente pode fazer algumas trocas. A primeira troca é sempre substituir a palavra feminina por uma masculina. Para que isso? Para que a gente saiba se há ali a preposição a. Então, se aparecer ao, é porque diante da palavra feminina pode ocorrer a crase, tá? Então, se a gente tem assim, temos amor à arte. Vamos supor que eu estivesse em dúvida se a arte leva o acento grave. Para eu saber se nesse a arte tem a fusão da preposição com o artigo feminino, eu sei que arte é uma palavra feminina, mas eu tenho dúvida se essa expressão ter amor pede uma preposição a. Então, o que eu faço? Eu troco essa palavra feminina por uma masculina. Então, temos amor ao estudo. E aí eu observo que se no masculino ficou ao, é porque no feminino vai ocorrer o acento grave. Porque esse ao nada mais é do que a preposição combinada com o artigo o, né? Então, eu sei que ali ocorre uma preposição. Então, se temos amor a alguma coisa, pede preposição a, e se arte é uma palavra feminina que pede artigo feminino, a junção dos dois vai ser marcada pelo acento grave. Então, a gente diz que ocorreu sim o fenômeno da crase, tá? Então, um dos macetes é, se eu trocar a palavra feminina
por uma masculina e ficar ao ou aos diante, né, dessas palavras masculinas, significa que lá na palavra feminina vai ocorrer a crase. Então, respondi às perguntas. Vamos retrocar perguntas, que é uma palavra feminina, por questionários, que é uma palavra masculina. Respondi aos questionários. Observe que diante da palavra masculina ficou aos. A gente viu ali a preposição a combinada com o artigo masculino no plural, os. Então, ficou aos. Então, eu já sei que lá no feminino eu tenho a junção da preposição a com o artigo feminino a, tá? Então, essa é uma possibilidade de troca. Vamos a uma outra possibilidade de substituição, que é substituir o a por para ou para a. Se aparecer para a, vai ocorrer a crase. Então, se eu trocar o a por para a, significa que vai ocorrer a crase. Então, contarei uma história a você. Como é que eu sei se vai levar o acento grave ou não? Eu troco o a por para. Contarei uma história para você. Observe que só ficou o para. Então, nesse caso, não ocorre a crase. Agora, quando eu digo fui à Holanda, eu vou trocar fui para a Holanda. A gente não fala fui para a Holanda. A gente fala fui para a Holanda. Então, ficou para a. Então, nesse caso, o fui à Holanda leva o acento grave. Com relação ao verbo ir, existe uma substituição específica, que é até um macetezinho bem conhecido por algumas pessoas. Então, quando a gente diz assim, quem vai a e volta da, crase no a. Quem vai a e volta de, crase para quê? Ou seja, se eu troco o verbo ir pelo verbo voltar e ficar voltar da, significa que a gente tem a crase. Agora, se ficar voltar de, significa que não leva a crase. Vamos ver o exemplo. Iremos a Curitiba. Vamos. Fui a Curitiba, voltei de Curitiba. Estão vendo? Quem vai a e volta de, crase para quê? Ou seja, não leva crase. Agora, iremos à Bahia. Iremos à Bahia, voltaremos da Bahia. Fui à Bahia, voltei da Bahia. Observe que quem vai a e volta da, crase no a. Ou seja, a gente reconhece que, nesse caso, haveria o uso do acento grave. Então, uma outra questão é específica com relação ao verbo ir. É só trocar pelo verbo voltar. Quem vai a e volta da, crase no a. Quem vai a e volta de, crase para quê? Agora, a gente vai ver alguns casos onde a crase ela é obrigatória. Ela é obrigatória na indicação do número de horas. Então, quando a gente diz assim, chegamos às 9 horas, sairei às 10 horas, marcarei um jantar às 20 horas, na indicação de horas, sempre vai ocorrer a crase. Na expressão a moda de, mesmo que a palavra moda venha oculta, venha implícita, vai ocorrer o acento grave. Então, a gente tem assim, usam sapatos a Luís XV, ou seja, a moda Luís XV, é um tipo de sapato. Pediu talharim a parisiense, ou a moda parisiense. Ou seja, nessas expressões a moda de, a gente vai usar o acento grave. Em expressões adverbiais femininas, com exceção as de instrumento, ou nas locuções adverbiais também constituídas de feminino plural, a gente sempre vai ter o acento grave. Então, em expressões adverbiais femininas, nós sempre vamos usar o acento grave. Então, com exceção das de instrumento. Chegou à tarde. Esse à tarde foi o momento, o tempo em que ele chegou. Então, é um advérbio de tempo, né? Então, se é uma expressão adverbial feminina, vai levar ao acento grave, porque tarde é uma palavra feminina. Falou à vontade, a maneira, o modo. Então, um advérbio de modo, né? Então, como vontade é uma palavra feminina, a gente observa que também vai ocorrer o acento grave. E nessas expressões, nessas locuções adverbiais constituídas de feminino, às vezes, as claras, as ocultas, as escondidas, as pressas, ele saiu às pressas. Esse às pressas é uma expressão adverbial feminina, né? Então, ela leva o acento grave, ok?
Vai ocorrer a crase também em locuções conjuntivas e prepositivas. Quais são elas? A medida que, a força de, a frente de, a maneira de, a proporção que. Nessas expressões adverbiais, conjuntivas e prepositivas, a gente vai ter o acento grave. Então, toda vez que a gente usar a palavra a medida de, a medida que, a maneira que, a maneira de, a gente vai usar o acento grave. Diante do artigo a, né, e do a inicial dos pronomes demonstrativos. Então, a gente tem o aquele, aquela e aquilo. Observem que aquele, aquela e aquilo é um pronome demonstrativo que inicia-se pela letra A. Se a palavra que vem antes exigir preposição, se essa preposição se combinar com o a do pronome demonstrativo, a gente vai ter a junção também. E aí, o acento grave vai recair sobre o a do pronome. Vamos ver o exemplo. Referiu-se a que estava ao seu lado, ou aquele que estava ao seu lado. Então, a gente tem lá, referiu-se. Quem se refere a alguém, né? Então, eu já sei que o referir-se, ele pede preposição, a. E combinada aí, né, com o a do pronome demonstrativo, aquele, a gente vai ter, no caso, o fenômeno da crase. Então, como é que eu marco a crase? Com um acento grave em cima do pronome demonstrativo, tá? Aqui, para eu saber se referiu-se pede preposição, na verdade, é só trocar por uma palavra masculina. Referiu-se ao funcionário. Observe que funcionário é uma palavra masculina. Então, quando eu troquei um feminino por um masculino, referiu-se ao funcionário, ficou ao. Então, eu sei que pede preposição. E combinada com o a do pronome demonstrativo, aquele, aquela e aquilo, vai ocorrer o acento grave, tá? Quando a palavra casa é empregada no sentido de lar e ela não vier determinada, especificada por nenhum adjunto adnominal, não vai ocorrer a crase. Mas se ela vier determinada, antecedida de preposição, a gente vai ocorrer o fenômeno da crase. Então, por exemplo, regressaram à casa para almoçar. Ela tem o sentido ali de lar, né? Mas observe que ela não veio determinada, especificada por nenhum adjunto adnominal. Nada ali que ronde essa palavra casa para determiná-la, para especificá-la. Então, nesse caso aí, ela não vai ocorrer a crase, porque a gente aí só tem a preposição, não tem o uso do artigo, ok? Agora, regressaram à casa de seus pais. Observem que de seus pais é um adjunto adnominal que determina, que especifica essa casa, né? Então, se ela veio especificada e nesse caso veio antecedida de preposição, que quem regressa, regressa a algum lugar, a gente tem a preposição se juntando aí com o artigo da palavra casa. Por que que nesse caso ocorre agora o artigo? Porque ela veio especificada por um adjunto adnominal, no caso ali de seus pais, tá? Então, se aparecer a palavra casa e ela não vier com adjunto adnominal, não vai ocorrer o fenômeno da crase. Agora, se ela vier determinada e antecedida pela preposição a, que vem regida pelo verbo ali, regressar, né? Nesse exemplo é o verbo regressar, vai ocorrer o fenômeno da crase. Agora vamos ver com relação à palavra terra. A palavra terra, se ela vier determinada e vier antecedida de preposição, vai ocorrer a crase. Vamos ver o exemplo. Regressaram à terra natal. A palavra terra veio determinada pela palavra natal. Não era qualquer terra, era terra natal. Então, natal aí está determinando a palavra terra. E observem que o verbo regressar exigiu a preposição. Então, exigiu uma preposição e observem que essa palavra terra veio determinada. Então, ocorrerá o fenômeno da crase. Agora, com relação aos pronomes relativos a qual e às quais, quando o verbo exigir a preposição a e o pronome estiver se referindo ao nome feminino, a gente já viu que o pronome relativo ele retoma um termo que vem anteriormente expresso. Se esse termo que ele está retomando for um nome feminino, a gente vai
e o verbo estiver pedindo a preposição, a gente vai usar o acento grave no A ali do pronome. Então, olha os exemplos. As alunas às quais estou me referindo participarão da dança. Observe que quem se refere a alguém. Então, eu observo que antes desse pronome vai ocorrer uma preposição. E observo também que esse às quais está se referindo a um nome feminino, alunas. Então, a junção da preposição a, exigida pelo verbo referir, né, com o a do pronome relativo, vai ocorrer o fenômeno da crase. E aí, aonde eu vou colocar o acento grave? No a do pronome, tá? A partir de agora, nós vamos ver os casos onde não ocorre a crase. A gente já viu que não ocorre crase diante de palavras masculinas, porque a gente sabe que as palavras masculinas não pedem artigo feminino, elas pedem artigo masculino. E a crase ela é justamente a fusão do a preposição com o artigo feminino. Então, diante de palavras masculinas, nunca vai ocorrer a crase. Então, gosto muito de andar a pé. Pé é uma palavra masculina. Então, já sei que ali, esse andar a pé, não ocorre o acento grave. Passeamos a cavalo. Eu sei que cavalo é uma palavra masculina. Então, a cavalo não ocorre o acento grave. Antes de verbo no infinitivo, não vai ocorrer crase diante de verbo, porque os verbos eles não pedem artigo feminino, né? Eles não se flexionam em gênero, eles se flexionam em tempo, modo, número e pessoa. Então, os verbos, como não pedem artigo feminino, não vamos ter acento grave diante de verbos. Então, voltamos a contemplar. Contemplar é verbo, não tem crase. Ficou a ver navios. Ver é um verbo, também não ocorre o acento grave. Livro a sair em breve. Então, a gente tem sair, que é um verbo, então já sei que o a não ocorre o acento grave. Antes de pronomes de tratamento, com exceção de senhora, senhorita e dona, não ocorre a crase. Então, diante de senhora, senhorita e dona, vai ocorrer a crase. Agora, diante dos outros demais pronomes de tratamento, não vai ocorrer a crase. Então, dirigiu-se a Vossa Senhoria com aspereza. Como Vossa Senhoria é um pronome de tratamento e não está lá na minha listagem de exceções, eu não vou colocar o acento grave, ok? Quem dirige-se a alguém. Nesse caso, esse a é só a preposição. Requeiro a Vossa Excelência. Também não está, né, dentro da listagem de exceções, então ele é um pronome de tratamento que não pede, não exige o acento grave. Agora, dirigiu-se à senhora com aspereza. Senhora é um pronome que está dentro da listagem lá de exceções. Então, nesse caso, vai ocorrer o acento grave. Observe que o verbo dirigir pede a preposição e o senhora também vai pedir o artigo. E aí, nesse caso, nós vamos ter a junção da preposição com o artigo feminino e ocorre, assim, o fenômeno da crase. Diante de palavras de sentido indefinido, é óbvio que não vai ocorrer a crase, porque de sentido indefinido eu não sei se é do gênero masculino ou do feminino, então eu não sei precisar. Então, nesse caso, não vai exigir o artigo feminino, né? Então, não vou a qualquer parte. Esse a é somente a preposição, não é artigo. A qualquer é um pronome indefinido, eu não sei que parte seria essa. Então, nesse caso, estou tratando de uma parte feminina? Estou tratando de uma parte do gênero masculino? Nós não sabemos, então é só a preposição. Falou a uma pessoa, falou a certa pessoa, falou a qualquer pessoa, falou a cada pessoa e falou a toda pessoa. Essas palavras, uma, certa, qualquer, cada, toda, são pronomes indefinidos. E observem que o verbo falar, ele pede preposição. Quem fala, fala a alguém. Então, nesse caso ali, só temos a preposição. Por estar diante de uma palavra de sentido indefinido, não pede artigo feminino para combinar com a preposição. Então, não ocorre o acento grave. Em expressões formadas por palavras repetidas, então, frente a frente, cara a cara, face a face, dia a dia, são palavras repetidas. Então, entre essas expressões
formadas de palavras repetidas, nós não temos o acento grave. Quando o a ele vem antes de um substantivo feminino no plural, é empregado no sentido geral. Então, olha lá. Diante de um substantivo feminino no plural e ele é empregado para se referir de maneira genérica a algo, não vai ocorrer a crase. Então, ó, não falo a pessoas estranhas. Observem que pessoas é uma palavra feminina, mas observem que ela está no feminino, está no plural e está se referindo a algo de sentido genérico. Eu não sei que pessoas seriam essas. Então, nesse caso, não vai ocorrer a crase. Então, se tem uma palavra, um substantivo feminino no plural e está trazendo essa noção genérica, eu sei que esse a que antecede esse substantivo não vai vir com acento grave, ok? Ó, restrição ao crédito causa o temor a empresários. Não sei que empresários seriam esses, né? Aqui, no caso, ele está até diante de uma palavra masculina, né? Os empresários. Mas não sei que empresários seriam esses. Observem que também ali não ocorre crase. E não ocorre crase porque a gente já viu que diante de palavras masculinas não ocorre a crase. Gostava de ir a pousadas. Pousadas é uma palavra feminina. Está no plural. Vem empregado em sentido genérico? Sim, ele não está se referindo a uma pousada em específico. Então, diante de substantivo feminino no plural, empregado no sentido genérico, não vai ocorrer a crase. Também não ocorrerá crase diante do pronome relativo que, quem e cuja, tá? Então, diante desses pronomes, a gente não vai ter o acento grave. O a que vier antes desses pronomes vai ser somente preposição, ok? Com relação à palavra terra, agora quando terra vier, sendo utilizada para designar chão firme em relação ou fazendo uma oposição a bordo, não vai ocorrer a crase. Então, regressaram à terra depois de muitos dias. Parece que eles estavam no mar por muitos dias e eles regressaram à terra. Observe que esse terra foi utilizada para indicar chão firme. Então, nesse caso, a gente ali só tem a preposição, regressaram a, tá? Não temos o artigo feminino, então não ocorre o acento grave. Nas expressões de duração e de sequência do tipo de a, então as aulas serão de segunda a quinta. Então, nessas expressões onde a gente indica duração ou sequência de alguma coisa, se ela for formada por de a, esse a não vai vir com acento grave. Agora, se ela vir em expressões de da a, vai ocorrer o acento grave. Então, vamos ver o exemplo. Estes fatos ocorreram de 1925 a 1930. Observem que a expressão de duração veio escrita de a. Então, esse a não leva o acento grave. Agora, a aula será das 3 às 5 horas. Observem que agora não construí de a, eu construí da às. Então, das 3 às 5. Então, nesse caso, vai ocorrer a crase. O programa abrange da 5ª à 7ª série. Da a. Então, eu sei que esse a vai vir precedido, vai vir com o acento grave, ok? E agora a gente vai ver mais um caso onde não ocorre crase. Não vai ocorrer o fenômeno da crase na locução adverbial à distância, quando a distância não vier determinada. Então, por exemplo, olhava à distância os carros que passavam pela estrada. Eu não sei qual ele não precisou qual era a distância em que ele estava, em que ele olhava esses carros. Então, quando ela não vier determinada, essa palavra, essa expressão adverbial à distância, não vai vir com acento grave. Agora, se essa distância vier determinada, vai ocorrer o acento grave. Então, ó, estacionamos à distância de 20 metros da ponte. Observe que essa expressão adverbial à distância, ela veio especificada, ela veio determinada, 20 metros. Então, nesse caso, vai ocorrer o acento grave.
Agora nós vamos ver os casos onde a crase é facultativa. O que é ser facultativo? Posso usar e posso também não usar. Então, o primeiro caso em que a crase é facultativa é quando a gente tem nomes próprios femininos. Então, eu tenho um exemplo. Refiro-me a Juliana. Juliana é um nome próprio feminino. E aí, nesse caso, o verbo referir pede uma preposição. Mas Juliana, ela admite ou não o artigo feminino. Então, eu posso falar que eu gosto da Juliana, quanto eu posso falar gosto de Juliana, né? Então, a gente até em outras ocasiões, a gente tende a colocar e não colocar o artigo. Então, é facultativo, diante de nomes próprios femininos, o uso do artigo. Então, vai ser facultativo também os casos da crase, tá? Então, antes do pronome possessivo, com substantivo feminino, claro e no singular, já que no plural ele é obrigatório. Então, olha lá, dirigiu-se à sua fazenda, tá? Então, dirigiu-se à sua fazenda, é facultativo. Se eu tivesse escrito dirija-se às suas fazendas, como o pronome, possessivo está no feminino e veio no plural, ela seria obrigatória. Mas como o pronome possessivo está no singular, antes de substantivo feminino, não é facultativo. Eu posso usar como posso não usar, tá? Então, dirigiu-se à minha casa e não à sua. Observe que minha e sua são pronomes possessivos, tá? Então, ali é facultativo o uso, ok? Depois da preposição até, a gente também é facultativo o uso da crase. Então, dirija-se até a porta. Eu posso colocar a crase, como posso não colocar, tá? Então, antes da palavra casa, quando acompanhada de expressão que denota o dono ou morador, ou qualquer qualificação. Então, se a palavra casa vier acompanhada de alguma especificação que indique o morador ou qualquer outra qualificação dessa casa, a gente também vai ser facultativo o acento grave.